Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Sacati e nessa aula a gente vai ver a parte 5 de medidas de dispersão, os intervalos interquartis. Vamos começar? O intervalo interquartílico, também chamado de amplitude interquartil ou até dispersão média, ela mede a dispersão dos dados que estão entre 50% das observações. Lembra das separatrizes? Nas separatrizes, a gente tinha os quartis que dividiam os dados em exatamente 4 partes iguais e cada parte ficava com 25% dos dados. E aí, para essas separatrizes, para essa separação, a gente tinha os quartis. Quartil 1, quartil 2 e o quartil 3. Lembrando que o quartil 2 também é mediana. E aí, esses 50% das observações são essas 50% centrais. Ou seja, o intervalo interquartílico vai ser o quartil 3 menos o quartil 1, tá? Por quê? O que acontece? Na coleta de dados, pode ser que ocorram erros de arredondamento ou erros de observação. E aí, esses dados a gente considera discrepantes dentro de uma mesma amostra, porque eles podem levar a erros de análise na distribuição dos dados. Então, a gente estabelece esse critério do intervalo interquartil, que utiliza o limite inferior e o limite superior, que são o quartil 3 e o quartil 1, e aí a gente desconsidera, né, os dados que estão fora desses limites, né, os 25% antes e os 25% depois. A partir do intervalo interquartil, a gente tira o intervalo semi-interquartil ou desvio quartílico, onde é só pegar o intervalo interquartil e dividir por 2, tá? Essa medida seria melhor que a amplitude total, porque ela não depende das medidas dos extremos, tá? Mas ela possui dois efeitos. Não depende de todas as medidas e despreza 50% dos dados. Então, lembra que o intervalo interquartil, ela utiliza o quartil 1 e o quartil 3. Então, ela só observa esses 50% e despreza os outros 25 antes e 25 depois. Para a gente entender melhor, então, vamos resolver esse exercício aqui. Eu tenho um conjunto de dados com 19 dados, tá? O meu N igual a 19, uma quantidade ímpar. Para eu achar os intervalos interquartílicos e o semi-interquartil, eu preciso do quartil 3 e quartil 1. Então, eu vou achar o quartil 1. Para achar o quartil 1, lembra que ele representa 1/4 dos dados, está em 25%. Então, é 1/4 vezes o N, total de dados 19. Então, eu divido 19 por 4, dá 4,75, é uma quantidade ímpar, né? Não deu um valor inteiro. Então, o quartil 1 vai ser o próximo inteiro, que é o quinto termo. E o quinto termo é igual a 4, então esse é o meu quartil 1. Para achar o quartil 3, o quartil 3 representa 3/4, que ele está em 75%, né? Vezes de 19, então 3/4. 19 dá 14,25. Então, o meu quartil 3 não deu inteiro, então é o próximo inteiro, uma quantidade ímpar, é o 15º termo. E quem que é o 15º termo? Igual a 9, tá? Então, eu tenho o quartil 1 e o quartil 3, e eu tenho o intervalo interquartílico, que é o quartil 3, 9, menos o quartil 1, que é 4, ou seja, 5. Para achar o intervalo interquartílico, quartil 3 menos quartil 1, dividido por 2, ou seja, 5 por 2, que é igual a 2,5. Agora, se eu tiver uma amostra com 12 números, primeiro eu preciso achar o quartil 1. Então, quartil 1, 1/4 dos dados de 12 agora. 12 por 4 é 3. Como deu um valor inteiro, o meu quartil 1 vai ser o terceiro termo, ele, mais o próximo, que é o quarto, dividido por 2.
Então, o primeiro, o segundo, o terceiro termo é 35 e o quarto termo é 39. Lembra que tem que estar em ordem crescente os dados. Então, aqui fica o meu quartil 1, que é a média aritmética de 35 mais 39 dividido por 2, que é igual a 37. Então, 37 é o meu quartil 1. O quartil 3, 3 quartos dos dados, 75%, né? Que é igual a 9. Então, o meu quartil 3 deu 9, então é o nono termo, mais o próximo, que é o 10º, dividido por 2. Então, o nono termo vai ser, ó, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono termo e o 10º termo, 52 e 53, logo o meu quartil 3 é a média aritmética dos dois, 52 mais 53 dividido por 2, que é 52,5. Ou seja, agora fica fácil, o intervalo interquartílico vai ser o quartil 3, que é 52,5, menos o quartil 1, que é igual a 37, ou seja, 15,5. E o intervalo semi-interquartil vai ficar quartil 3 menos quartil 1, que é 15,5, dividido por 2, que dá 7,75. Se os meus dados estiverem em tabela de frequência, e aqui eu tenho as variáveis, que são de 1 até 5, a frequência relativa, ou seja, o 2 tem frequência 39, aparece 39 vezes, eu preciso da frequência acumulada, tá? Se você não lembra como é que calcula certinho, assiste o vídeo de separatrizes, que ali está explicado bem passo a passo, tá? Então, aqui eu preciso achar o quartil 1. Lembra que o quartil 1 é 1/4 do total de dados, que é 165 nesse caso. Então, 1/4 de 165 deu 41,25. Percebam que não deu inteiro. Então, o meu quartil 1 é o próximo inteiro, que é o 42, ou seja, o 42º termo. E o 42º termo está aqui, tá? Vale 2, tá? Porque aqui indica que vai do 26º termo até o 64º, são todos iguais a 2. Então, o 42º vale 2. Para achar o quartil 3, então, 3/4 de 165 dá 123,75, também não deu inteiro. Então, meu quartil 3 é o próximo inteiro, que é o 124. Ou seja, o 124º termo, que é o 5, porque ele vai do 124º até o 165º termo. Então, o 124º equivale a 5 e não 4, né? O 4 vai até o 123º termo. E aí, eu posso achar os nossos intervalos interquartil e o semi-interquartil. Interquartil, quartil 3, que é 5, menos o quartil 1, que é 2, então é 3. E o intervalo semi-interquartil, quartil 3 menos o quartil 1, dividido por 2, que é 3 por 2, que é igual a 1,5. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.